Então vamos lá. No retângulo, neste momento. Acho que não foi a vinheta não, hein? Foi, é porque eu acho que vai pro outro Nosso lado. retorno não tem aqui. É. Que tristeza. Bom, neste final de semana tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Maracanã. Na verdade, Flamengo e São Paulo. A torcida do Flamengo... a torcida do Flamengo arrecadou aí mais de 100 mil reais Ah, tá. Pra festa. Continua. pra festa. Só que... 150 mil. 150 mil, né? Cantores doaram. Exatamente, foi uma comoção, só que momentos antes do... Uma mobilização bem... Não, calma lá que você vai falar. Não, momentos antes do jogo começar, a torcida, eu não sei se Jovem Flá ou Raça Flá, enfim, Jovem. postou que sumiu, simplesmente sumiu. Não. Não? Explica aí. Não sumiu o que foi da grana. O que sumiu foi Sim, o material. os instrumentos deles. Instrumentos? Bandeira, só tinha uma caixa lá. E tinha Não o quê foi na material que foi comprado... Bom, pelo que eu entendi, não foi material comprado com arrecadação, porque o material foram as bandeirolas, o ficou mosaico... bonito, cara, ficou muito bonito. o- Eu acho que deveria ter, assim, o BEP, ele restringe qualquer coisinha que faz. Então, o que Eu ficou achei muito barrado bonito foram as os bandeirinhas. materiais próprios da torcida Jovem Flá, e eu acho que da Raça também, se eu não me engano, mas da Jovem com certeza. Não tem, pô, assim, segundo informação aqui, eles estão punidos, né? A Eles Jovem Raça. alegam, né, no Twitter que eles foram liberados para esse jogo pelo BEP, pela Sudeste, enfim. Mas a Jovem tá punida, né? Entendeu? Entendi. E aí eles mandaram material, mas eles estão punidos, assim. Tanto é que o material da Nação 12, da Urubuzada, chegaram. Exatamente. Então, mas falando sobre o jogo, São Paulo 1, Flamengo 0, gol de Caleri de cabeça. O Matheus Cunha que foi punido nesse jogo. O Matheus Cunha Carelli, foi... cara. É Carelli. Não, Caleri. É Caleri. Caleri. Eu não Entendi. consigo o nome desse... Ele te deixou um pouco triste, né? Fazendo o gol. Golaço. Normal. Você achou o gol bonito? Foi Igor? um belo gol, Guto. Um belo gol, exatamente. O Cruzamento, cruzamento saindo do goleiro. Ele foi pra cima do lateral pra explorar Foi falha do Matheus Cunha? pouco. Teve falha dele. Mas a bola também no cruzamento foi saindo dele também. A bola foi mais forte. A falha dele foi em decisão, né? Porque Pra mim foi mais falha do Ayrton Lucas. Não, o Ayrton Lucas, ele preferiu tentar sofrer a falta, ele se joga, quando ele sente o Caleri dar um puxãozinho na camisa dele, ele se joga pra frente, não foi falta. Todo bom centroavante faz isso. Vai pras costas do lateral pra poder aproveitar o segundo Aí o Caleri segundo ficou pau. sozinho e, assim, uma cabeçada. O Matheus Cunha, ele vai e trava no meio do caminho. Isso aí, ele já perde totalmente tempo de bola e ele trava e não arma a defesa. Então, assim, era pra ir pro tudo ou nada. Ele tinha que ter dividido com o Caleri e com certeza ele ia sofrer a falta, entendeu? Acho que não. Tá rolando, é porque Não, tá o baixo juiz mesmo. sempre marca a falta. Se ele consegue Não. acertar a bola, o juiz marca A a bola falta. ficou distante dele, cara, eu acho. Cara, ele saiu, só que ficou distante porque ele parou no meio do caminho, pô. Não acho. Porra, tá maluco. Tu viu o jogo lá em casa, cara. Tem que Não é ter. possível que tu não Vocês viu viram isso. jogos diferentes? Porra, caralho. Não, porque eu acho que a bola foi saindo do Matheus Cunha. A bola foi. Claro que depois não, de cara. cima da Quando a bola trave. tava... Antes de chegar no Caleri, o Matheus Cunha sai do gol e ele para. Nisso que ele para, a bola cai na cabeça do Caleri e o Caleri cabeceia. O Caleri E aí ele fica correu ainda mais vendido. pra lá, cara. Caralho, cara. Pô, ele para, cara. Foi falha dele. Falha do Matheus Cunha? Foi, velho. Foi Falha do. Mas assim, muito do mais do na Ayrton Infelizmente, eu acho que o peso pro goleiro que vem da base é muito maior. E assim foi com o Neneca, com o Gabriel Batista, com o Thiago, todos os últimos goleiros de base do Flamengo que subiram. O peso é sempre maior do que o goleiro contratado. Mas é foda, esse lance foi falha, pô, entendeu? Atuações dos jogadores de São Paulo e Flamengo. Já Cara, mudei minha opinião. Normando Pirazzo mudou ali. Matheus Cunha inocente. Foi erro dele, então. Eu acho que teu boné tá indo na câmera do Igor. Cara, o jogo não foi um jogo bom de final. Né? A gente, inclusive, apostou, Mas né? primeiro jogo sempre é mais amarrado. Nenhum time vai Os times começaram se cima. estudando. Só que o Flamengo não surpreendeu, né, cara? O Flamengo jogou o que vem jogando nos últimos jogos, né? E Um o Flamengo que houve contra o apático. Botafogo? Será? O Porque o Flamengo Flamengo jogou bem apático. contra o Botafogo.
Acontece. Ele tá doido pra falar que tem foi um o gramado. lampejo. Não tô, cara. Tá Não tô. doido, Eu acho cara, que ontem doido. Vasco e Fluminense teve muito a ver com o O gramado. Flamengo jogou bem contra o Grêmio. Ganhou do Grêmio lá. Na primeira Entendeu? semifinal, né? Então, assim, o Flamengo teve lampejos de futebol no ano de 2023. Dá pra contar nos dedos. Lampejos de futebol. Principalmente na Copa do Brasil. Entendeu? É assim, no Flamengo não jogou bem, cara. O que houve contra o Botafogo foi que o time conseguiu encaixar alguma coisa ali. O Bruno Henrique acabou com o jogo. O Bruno Henrique hoje não jogou bem. O time do Flamengo não jogou bem, o que é o normal. Assim, o time de São Paulo primeiro começou ali meio que estudando, mas quando propôs o jogo chegou ao gol, entendeu? Tinha o lado direito do Flamengo estava extremamente frágil, o lado direito estava frágil. O Wesley toda hora tomando bola nas costas. Isso aí. Ele não tinha ninguém pra ajudar Eu ele. vi o bumbum de Wesley hoje. O que aconteceu? Tava Que ele ralado. tava Foi numa ralado. dividida, ele ralou a coxa. Que vai arder pra tomar um banho depois de uma Vou derrota. passar um sabonetinho ali. vai ser- Era grama sintética? Como é que era? Eita, aí, ó. Pô, O cara, Marcos vai ficar bolado. se tu- Ó, lá, tava ó. doido. Se tu não joga bola, tu não sabe, então, que na grama sintética você vive se ralando. Mas é a mesma grama Cada- sintética ainda mais por causa da borrachinha. Por causa da borrachinha do e da campo areia. que você joga? É a mesma lá do Newton Santos, Qualquer por grama exemplo? sintética, irmão, É? você se arranha. Qualquer grama sintética. Se tiver você de joga. borracha, é a mesma coisa do que eles colocam Borracha lá. ou areia, Tu sabe cara. qual é o material lá? É Borracha areia? ou areia. Borracha ou areia, você E, arranha. então, é borracha ou areia lá no Newton Santos, por exemplo? O que é que você mantém lá? Eu estou te perguntando, é? Não sei, eu tô te perguntando. O que é que então mantém tá lá? bom. O que mantém lá? Outra coisa. Que outra coisa? É um material lá que eu não lembro aqui o nome. porra. Cortiça, é cortiça. Cortiça, pô. perfeito, Cortiça, Ângelo. Muito caralho, obrigado. moleque. Cortina é tu bota em cortiça. casa, moleque. Porra. Então tá bom. Enfim, Mas o que Tira o arranha quê, não cara? é, o que Cortiça. arranha não é, É a aquele grama, bagulhinho cara, que porque faz a grama, o ela esquenta ali na dividida, cara. não, eu sei. Mas, enfim, falando Então sobre por que tu tá dando atuações. de maluco? Não, É porque ele não sossegou enquanto ele não falou do gramado que tu... Eu falei O melhor desde o início. gramado Ele já do Brasil. perguntou. Eu falei desde O o início. melhor gramado do Brasil. Eu Ele falou falei do desde o Vasco, início. que o Vasco venceu o gramado. O jogo Aí, foi Cara, eu nem bom. falei sobre por conta disso. Você acabou de Mas falar. vamos voltar, Você então. acabou de falar. O O quê? jogo O Vasco foi Fluminense bom. por por causa causa do da gramado. grama. Mas eu Não, não por está, conta eu não do gramado. Sim, só que Falou. eu não falei por conta disso. Teve a ver, mas enfim. Vamos A lá, gente é voltando, bobo. voltando. A gente é ao- bom. Todo ao- dia sai um otário malandro de casa. Voltando ao Se Flamengo e São encontram Paulo. aqui todo Pera aí. domingo. Vamos voltar ao Flamengo e São Paulo. É. Vamos lá. Passe perfeito de Rodrigo Nestor. Teve muito mérito no gol de São Paulo. Lucas, pra mim, não jogou bem. Ele. Falando nisso, o Rames estava na reserva? Eu acabei Tava na nem vendo. reserva e Por não que ele entrou. não entra mais? Porque é o primeiro jogo, cara. O São Paulo já tinha feito 1x0 no final do primeiro tempo. Qual o motivo de você botar o Ramos? Mas ele veio pra cá pra ser reserva, Não, Rames mas ele Rodrigues? voltou da seleção também agora. Por enquanto ele vai ser reserva. O time tá bem encaixado, pô. Ele não vai mudar o time agora numa final. E aí, Dorival teve mérito nesse resultado? Claro, pô. Torcida do Flamengo Ele tem conseguiu o saudade? resultado e deu uma segurada no time dele. Mas ele conseguiu ler também o jogo que o Flamengo não tava atacando, Por né? exemplo, Aí ele o- solta o time. Ele bota o conseguiu time- fazer o Rafinha conseguir Moleque, parar que o foi Ayrton. o Rafinha. Ele conseguiu fazer o Rafinha parar o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, pô. Que são dois jogadores mais novos, extremamente velozes. E o Rafinha sozinho, praticamente, ali daquele lado, conseguiu parar. Enquanto o Wesley do outro lado, toda hora tomando fumo. Moleque, o Rafinha jogou absurdo. Mas olha só, Pra mim, um dos melhores da partida. falando sobre o Flamengo, Ele e Caleri, Bruno pô. Henrique, aliás, Pedro e Gabigol devem sempre jogar juntos ou tem que escolher alguém pra jogar? Cara, depende do jogo, mas eu acho que os dois podem jogar juntos sim, cara. Não foi assim ano passado? Pô, entendeu? Só que você precisa de alguém armando a jogada pra eles. E hoje a gente entrou com o Flamengo entra em campo. 3 volantes. Com 3 volantes. isso aí, com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol e 3 volantes ali. Deixando a armação pro Gerson e o Vitor Hugo perdido hoje em campo também. Vitor Não Hugo não nada. fez nada. Ó, aconteceu uma coisa... Aí a única coisa que você tinha pra armar, o único jogador de armação que tu tinha era o Vitor Ribeiro, e ele botou o Vitor Ribeiro. só no Aconteceu segundo uma coisa muito curiosa hoje. Eu não lembro agora qual jogador que ia tomar o terceiro cartão amarelo, né? Ia ficar de fora da final. O jogador de São Inclusive, Paulo. Maluquice isso. E aí o VAR chamou o juiz e falou quem tinha feito a falta. Pode isso? Eu não sabia que podia isso. Foi Pode. o VAR que chamou? Pra- Porque não foi o VAR que chamou. Ele Pode, falou, ele pra até fez jogador, assim, pra jogador quando que tomou o cartão amarelo. tomou erradamente. Ah, Ele tava erradamente. quem fez fez a a falta falta foi foi o outro. só que ele tava próximo e o juiz deu o cartão pra ele.
Entendeu? Aí pode. E aí né? o Os VAR dois pode estavam chamar na pra jogada, consertar né? esse erro. Não é um cartão vermelho, Não, mas... não foi um vermelho, foi um amarelo. A mesma coisa, tá nós três aqui. Teve o bololô, o Igor fez a falta, aí o árbitro te dá o amarelo. Tá ligado? Tomara que fique com ele. E aí o VAR pode chamar e falar, ó, não foi o Guto que fez a falta, foi o Igor. Aí o árbitro vai cancelar o teu amarelo e dá pro Igor, entendeu? Beleza. Está decidido, afinal, o Marcos, Igor, o que Tá. que vocês acham? Não, decidido não tá, pô. Final é... Tá. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Futebol é Tu apaixonante não acha por não que o isso. Flamengo vai ser Eu campeão? ainda acho que o Flamengo Cara, vai ser independente de tudo, não Flamengo é campeão o da Copa do futebol, Brasil. Bicampeão da Copa do O Brasil. futebol é surpreendente, tem condições não é a palavra, mas, pô, tem 90 minutos. O Zé Fernandes, Alisson que fez a falta. Alisson pois também é. que jogou muito bem hoje também. E saiu com o Cãibras, inclusive. Tava Ó, jogando tem bem. 90 minutos pra serem jogados. Só que o Flamengo não apresenta qualquer... Mas se tu pega o Bruno Henrique no dia inspirado igual contra o Botafogo. Cara, o Flamengo pode não apresenta qualquer esperança de mudança e de melhoria. Perfeito. O Flamengo, nessa semana, teve uma... Cara, não tem vestiário. O Sampaoli abandona o jogo no primeiro tempo, antes do jogo acabar. O Sampaoli vai embora quando acaba o jogo, chuta a grade e deixa os jogadores sozinhos no campo. Não é de hoje que a torcida pede a saída dele. Não é de ontem. Inclusive, se São Paulo perder a Copa do Brasil, eu acho que depois ele já é demitido, na mesma semana. Então, ele Não, acho que vai no ser dia demitido. seguinte. Ele vai ser demitido. Há muito tempo ele vai ser demitido. Até se desde ganhar? o soco, Até se virar, desde o soco, eu desde acho que o se soco. virar, se ganhar, quer dizer, ele vai ficar até o final da temporada e depois sai. Não vai ser nessa semana, entendeu? Não, então, eu acho que se virar, mas o Flamengo fizer uma campanha, tipo, fora da Libertadores, tipo, é óbvio que vai estar na Libertadores pela Copa do Brasil. Mas se for um sexto, sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, eu acho que a diretoria não mantém, não, né? Mas foi o que Não. eu falei, pô. Eu acho que ele se não ele vai. ganhar, ele vai ficar até só o final do Campeonato Brasileiro. Não, pô, entendi. Eu acho que ele não se mantém mesmo. mesmo se acontecer o milagre, ele não se mantém. Ele não se mantém. Ó, Ele não tem uma mais entrevista. vestiário. Nem até se ele ganhar, nem até o final Não do se campeonato. mantém, cara. Não se mantém. Teve uma Não se entrevista mantém. no final do jogo, era o Braz que Quem tava dando segura aquela ele, entrevista. quem segura ele hoje lá é o Landim, Landim, e é. só o Landim. A entendeu? entrevista que deu Mas se confusão. ele ganhar, Era o vai ficar Braz. argumentando isso. Vamos Não ver. tem como, cara. Vamos Não ver tem nesse condição. Eu momento não tô aí falando que é correto, tô a falando o que vai entrevista acontecer, pô. Então, cara, do Braz. Vamos ver a entrevista do Braz. Você teve uma opinião ali sobre a reação do Braz. Você discordou ou concordou com a reação do Braz? Eu não entendi. Não, cara, eu discordo, porque, na minha opinião, na minha e de todo mundo, absolutamente todo mundo, até dos jogadores do Flamengo hoje, pelas atitudes que vem tomando durante essa semana, principalmente depois do jogo maluco contra o Atlético Paranaense, que você tem o Davi Luiz jogando de volante e o Thiago Maia de lateral esquerdo, tendo os caras da posição no banco. Porra, irmão, não existe. O cara, ele sabe que ele vai ser mandado embora, irmão. Ele faz de sacanagem. Só pode. Só pode estar fazendo de sacanagem. Porque é impossível fazer o que ele faz e todo mundo achar normal, pô. É impossível fazer o que ele faz e todo mundo achar normal. Hoje ele foi embora numa final antes de acabar o primeiro tempo, pô. Ele foi pro Só que vestiário. hoje também teve a reunião dos Não, jogadores. ele achou que tinha acabado. Avisaram ele que não tinha acabado e ele e foi embora. Foi embora mesmo assim. Então tá bom. Avisaram Mas, ele. Não é à toa que hoje também teve a reunião dos jogadores, 1 hora antes do jogo, ali antes do aquecimento, sem o São Paulo, só os jogadores, sem diretoria. Não, cara, essa reunião não foi hoje, não. Foi hoje. Foi a reunião que... Foi hoje, falou na TV, cara. Foi a tal da reunião do... A tal da reunião no treino, pô. Não, Foi a tal da reunião no treino. teve o que, hoje, o que cara. ele falou o que falou foi assim, vamos ver hoje se vai surtir efeito a reunião que os jogadores tiveram, deixaram o Sampaoli aguardando no campo por 1 hora e os jogadores no vestiário tiveram uma reunião no campo, foi no treino, pô. Foi a tal da reunião que todo mundo falou que os jogadores iam... Tá todo mundo especulando que os jogadores iam jogar sem a... E basicamente o que Eles iam se aconteceu... escalar. O que aconteceu e não foi provado, Pô, assim, mas- com o Rogério Ceni, que os jogadores fizeram lá o pacto e jogaram entre eles. E o Rogério Ceni só ficou ali de enfeite, né? É o que todo mundo diz. Tu concorda? Passa por vexame no Maracanã? Eu discordo desse GC aí. Não, vexame, acho que não foi vexame não, porque foi 1-0, pô. Não O foi Flamengo vexame. só não jogou bola, cara. Como não veio jogando. Ó, o Normando Cara, falou que foi quinta, foi sexta, tá confuso. O vexame do Flamengo é o ano no todo, cara. O Flamengo pode... Não, aí eu concordo. O Flamengo pode terminar
sem um título desde 2016. Entendeu? Realmente faz muito duro, tempo. é duro. Vamos ver então a... Ué, faz Vamos muito ver. tempo, pô. Vamos ver duro, então pô. a entrevista De do 16 Marcos até Braz. De 16 até 2023 são quantos anos? Muito tempo. 6 São anos. 7 anos. O Botafogo não ganhou um título há quantos anos? Relevante? É. Mais de 20. Então pronto, pô. O Flamengo vem ganhando título relevante todo ano. Vai ser o primeiro ano que o Flamengo vai terminar sem. Entrevista de Marcos Braz. Agora eu ferrei ele. Você falou sobre o jogo, você não falou sobre o técnico. Não, eu respondi, eu respondi, é que você não olhou. Me perguntou do técnico. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Hoje ele botou a entrevista na metade. Tá baixo mesmo. A gente tem os outros 90 minutos da finais. É assim, não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Ô Braz, tentando pensar com a cabeça do torcedor agora, olhando para um elenco tão talentoso, com tantas estrelas e que já foi muito vencedor nesses últimos anos, vou tentar te fazer a pergunta Não, continua sendo vencedor, é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa Mas do a Brasil. pergunta mais simples possível, o que está acontecendo com o Flamengo? Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que viessem não veio, não está vindo. E, assim, eu acho que agora a gente chegar, fazer uma edição rápida, uma determinada pergunta que é pertinente, né, absolutamente pertinente, mas eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. Bom, fora do ar, o Marcos estava vendo essa entrevista aí e ele falou assim, cara, o ano já acabou do Flamengo, ele não tem que falar isso, ele tem que responder a pergunta dela. Cara, como é que um dirigente vai chegar e vai falar que o ano acabou mesmo? Não, tem o segundo jogo, Ela cara. não fala que o ano acabou, tá? Eu que falei que o ano acabou e ele tem que... Porque você falou que tem que manter. O que acontece é o seguinte, porque tem pra uma semana final. que vem não tem que manter Então o que acontece? Sampaoli? Eu vou retomar. O Ângelo botou a entrevista na metade. Mas tem uma pergunta do... Mandaram. Não, eu te mandei o vídeo completo. Não, A primeira pergunta é do Eric Faria. E o Eric vai e questiona a permanência do Sampaoli e a comissão técnica no cargo. Essa é a pergunta, sendo grosseiramente resumida aqui por mim. Essa foi a pergunta. E o Braz responde a pergunta dizendo que tem jogo quarta, tem decisão domingo, que é um time que há uns anos atrás, lá no Morumbi, venceu um título, apesar da adversidade da derrota. E aí mandou aquela historinha, né? Papapá. E aí, a jornalista ali, que não dá pra identificar o nome pela voz, ela vai e faz a pergunta, reforçando a pergunta do Eric Farias. Que o Braz deu uma de sabonete pra escorregar. Ele não respondeu a pergunta do Eric Farias. Ela pergunta o seguinte: tem jogo, mas e o Sampaoli? Continua? É a pergunta mas dela. essa pergunta não existe. Essa pergunta não existe entre uma decisão e outra. Semana que vem, o Flamengo pode tranquilamente reverter o resultado. Não existe você perguntar... Guto, após você acompanha o que acontece no Flamengo hoje? Não, cara, mas não tem que então perguntar é por isso que você está dizendo que não existe. O maior questionamento do Flamengo nos últimos tempos, desse Flamengo atual, é a queda do Sampaoli. Desde o soco em que o Pedro tomou, em que ele lançou uma nota relativizando a situação, a torcida já pede a cabeça dele. Aí isso inflamou pra dentro do clube, porque ele não conseguiu resultados, ele foi eliminado da Libertadores, tiveram 2 paradas com ele no comando e o Flamengo voltou jogando mal. Aí o Flamengo tomou foram 3 paradas, as três goleadas que o Flamengo tomou no Campeonato Brasileiro foram em paradas que ele pedia. Antes disso, ele pedia tempo pra treinar, porque ele estava jogando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e aí teve a primeira parada, ele volta da primeira parada, toma uma goleada pro Bragantino. Aí
foi eliminado da Libertadores. Antes de ser eliminado da Libertadores, estava voltando de uma parada. Tomou a goleada pro Cuiabá. Aí foi eliminado pra Libertadores. Aí teve uma parada agora de 10 dias. Tomou a goleada pro Atlético Paranaense. E não foi goleada porque os caras jogaram pra caralho. Foram goleadas e o Flamengo não entrou em campo. O Flamengo entrou em campo mas se pergunta se o cara vai ficar entre uma final e outra. Ontem. Cara, Qual a mensagem? Eu acho o seguinte, eu não acho que o Bright faz uma boa gestão do Flamengo e o São Paulo, muito menos, faz um bom trabalho. Só que assim, com todo respeito ao jornalista que fez a pergunta, eu acho que entre o jogo de hoje e a próxima, é uma pergunta que ela não vai ter nem resposta. Óbvio que não. Qual a Porque- mensagem que o Calma, Flamengo mas daria é isso aí. demitindo um treinador entre Ele não uma vai final fa- e ele não vai outra? É falar- falar assim, não tem ele não mais, vai- não calma tem aí, mais ele não jeito. vai Mas é o que Calma, ela calma, queria calma. ouvir. É sim ou não. Ela Não, queria mas ele ouvir. não vai respondendo. responder. Ele respondeu no final, vocês não escutaram? Sim, e o Sampaoli continuou no cargo. Vocês não escutaram. Porra, mas vai é falar hoje. isso. É óbvio que ele vai falar isso, cara. Porque o jogo é semana Mas, que vem, cara. mais Ele respostas não vai demitir o óbvias. Sampaoli agora. Respostas óbvias trazem consequências. Porra, no jornalismo traz, caralho. Qual é a maior pressão do torcedor do Flamengo hoje? A queda do Sampaoli. E aí o Braz, que não aparece, toda vez que o Flamengo perde, o Marcos Braz não aparece. No momento que ele aparece, é a oportunidade de fazer uma pergunta. E aí o Eric Farias faz a pergunta primeiro. Faria, pelo amor de Deus, você tá falando Farias. Pô, porque ele fez. Porra, Dá salva de palmas pro Marcos. o Eric faz a pergunta primeiro e ela reforça a pergunta porque o Marcos Braz, ele foge da pergunta do Eric. E aí, na pergunta existe, dela, cara, não existe. na pergunta dela, ele responde ao final. Sim, ele vai ficar. Agora você entra no Twitter, que você vai ver uma porrada de veículo replicando a resposta dele. Sampaoli permanece no cargo. Ponto. Sabe por quê? Gente, mas ele é uma entre fonte primeira- direta. Entre Vocês um jogo vocês de uma estudaram primeira jornalismo. O A Flamengo fonte pode direta reverter, tem um peso o Flamengo maior. pode reverter o Beleza, resultado? mas- Não, deixa eu quero ouvir do Marcos. Mas é O isso. Flamengo pode reverter Deixa o eu terminar, resultado? deixa eu terminar a linha de O raciocínio. Flamengo pode Eu nem terminei reverter? o meu, pô. Deixa eu Vocês não terminar. deixaram. Mas vocês têm que ser rápidos. A verdade Não, é pô, essa. nem falei, A eu tô quieto há verdade é 10 essa. minutos aqui. A verdade é essa. A fonte direta tem um peso maior. Agora, Sim. ficar o burburinho sem resposta. Ah, vai pro jogo ou não vai? Vai continuar ou não vai? Cara, Você eu vai acho jogar que bem pra- você uma falaria que o mensagem São Paulo sem ia ser resposta é demitido? resposta. Se tivesse pra ser demitido, sim. Ó, a gente vai véspera- conversar aqui no véspera vestiário. A gente Não vai existe. conversar. É, Véspera cara. de Copa do Como não Brasil, existe, cara? véspera de Como final. não existe, Tem como cara? virar? Tem como virar entre o primeiro e o segundo jogo? Cara, tu tem como? 90 minutos. Tem como? Tu vai me deixar responder? Sim, tem como. Tem 90 minutos de futebol pra ser jogado. O Flamengo hoje não apresenta a mínima condição de que vai virar esse jogo. Mas tem como? O Flamengo hoje, o Clube de Regatas do Flamengo hoje, com o comando de Jorge Sampaoli e a comissão técnica, não apresenta qualquer Mas condição tem de que como? vai virar esse jogo Mas hoje. tem como? Cara, são 90 minutos de futebol. Ter como ou não ter como não é uma pergunta que você vai falar e não tem resposta, Mas porque é o futebol óbvio que é... tem Mas como, é igual essa Marcos. pergunta dela, Se pô. você... Não, é demitir ou não demitir. É sim ou não. Mas Ele tem nunca como? vai Porque falar, ele tem. nunca vai Sabe falar por quê? isso. É muito diferente a pergunta dela da pergunta que tá me fazendo. Porque o futebol, ele é imprevisível. Isso. Você mandar uma pessoa Mas- embora, é só você chegar e Mas, falar, gente, acabou. se o Flamengo, Mas se o qualquer Flamengo forma, tem demite o Sampaoli hoje entre uma final e outra, só porque perdeu o primeiro jogo de 1-0, Não é, cara. isso... Não se resume a esse jogo, cara. Mas, cara, ele Mas, tá cara, entre mas uma o final, momento cara. é Mas esse, tá uma vocês- final. vocês- Mas o não tão momento é entendendo. esse. Eu tô entendendo, mas o momento é esse, cara. O momento que tá vivendo agora é a final. É um jogo entre e um outro. jogo Cara, e outro. essa final já- Ele jamais Tipo vai assim, falar... eu acho- Calma, ele Desculpa, jamais vai desculpa. falar que vai demitir um técnico agora. Jamais. Exatamente, entre uma Jamais. final e outra. Por O mais Flamengo, por mais que já esteja o Flamengo acordado. não, Isso, o por mais- Flamengo... diretoria. Exatamente. Final, diretoria toda. Vamos demitir o São Paulo e depois vamos. Mas vamos esperar, Não vamos- porque vai que vira, né? Vai não que vamos vira. falar isso pra ele Tipo agora. assim, demitir Não vamos falar ele isso na hoje imprensa entre uma agora. final e outra seria acabar. Imagina o inferno. largar Acabar de com mão. o quê, Guto? Largar de mão, cara. Largar de mão isso o é- quê, Guto? Isso é uma coisa Eu acho Largar de que o São mão o Paulo- quê? antiprofissional. Largar de mão o quê? O São Você, Paulo ele vai você cair, demitir vai um cair de técnico qualquer porque jeito. perdeu o primeiro jogo de 1-0. Isso é Caralho, totalmente para isso é de falar, antiprofissional. para de falar aspas. Por que perdeu o primeiro jogo? Porque O não São é Paulo isso. vai cair de qualquer jeito, cara. O São Paulo vai cair de qualquer jeito. Não fala aspas, por que perdeu o primeiro jogo? Porque não é porque ele perdeu o primeiro jogo. O Flamengo, ele assumiu o cargo do Flamengo antes Isso do seria Campeonato benéfico Brasileiro. pro Flamengo visando o Sim. segundo jogo? O- Demitir ele hoje seria sim, benéfico sim, pro segundo jogo? Sim,
Sim, pro e eu segundo jogo? te falo o porquê. Liga meu microfone, Ângelo, por favor. E eu te falo o porquê. Tava todo mundo desligado? O meu tá desligado? Eu te Não, falo meu tá por quê. ligado. Eu te falo Eu só por tô quê. abaixando de vez em quando que vocês estão berrando no É porque microfone. o Marcos é assim. Eu te falo E aí? por quê que vai ser benéfico pro Flamengo. Não existe clima hoje com o Sampaoli e a comissão dele. Não tem clima. O time não treina. O time não tem time. Me fala quem vai ser escalado pra quarta-feira agora. Pra domingo. O cara tem 37 jogos no Flamengo com 37 escalações diferentes. Mas por que seria benéfico? 37. Caralho, eu tô listando aqui. Não, daria... Isso tá absurdo. Tipo assim, Eu tô vamos entendendo lá. o que você tá Não tem falando. clima. Primeiro, não tem clima. O time é um bando em campo, porque você não tem uma, Mas tem hoje uma tática. o Flamengo precisa jogar um segundo jogo O Flamengo- numa final de Copa Caralho, do Brasil. Esquece o segundo jogo da Como Copa do Brasil. isso? Mas é isso. Não tem como esquecer, Marcos. É semana Guto. que vem o jogo tá 1-0 só, cara. Guto, É Guto, totalmente possível Guto, do Flamengo virar esse Guto, jogo. Guto. O Flamengo hoje não tem um time. Cara, mas ainda tem um segundo jogo de uma final de Copa do Brasil. Guto, Precisa ser jogado. É isso que você precisa Se você falar é assim, isso não que tem como, você o Flamengo não tem que precisa. entrar em campo, já É perdeu. isso Não que existe você isso. precisa entender. Isso que você precisa entender. Entrando em campo domingo com ele ou sem ele, Já perdeu? hoje não faz diferença tipo assim, não tem esperança com a figura dele, não tem A esperança. esperança é uma Se coisa, você cara. perder sem ele domingo, vai ser um clima melhor do que você perder com ele. Porque o Flamengo não tem time, o Flamengo tem 37 escalações, acho que são 37 escalações diferentes, 37 jogos. O Flamengo não jogou bem o Campeonato Brasileiro, não joga bem o Campeonato Brasileiro, não joga bem o Campeonato Brasileiro. Agora, Pô, calma como aí. assim? Não, peraí. Ele- Agora, ele- rapidinho. não, calma Agora aí, eu vou calma ter aí. que falar uma coisa eu aqui. tô entendendo. Deixa o Angelo falar, que ele vai falar merda. Não, vai. não, não. Fala. Eu quero saber como que um time que tá na quarta posição, ele tá a 5 pontos do vice-líder. Uhum. Eu vou Tipo te responder assim, tudo isso, Se vai. ele continuar com o Fala. aproveitamento que ele tem agora, ele pega uma vaga na Libertadores. Tá. Porque Não tá é bom. o ano ideal. O Flamengo ganha Não no é o individual, ano, pô. não é o ano ideal, porque o ano ideal pro torcedor do Flamengo é ele ganhar tudo. Porque tá acostumado Ângelo, com um time que vem Ângelo, desde 2019. Eu vou te responder Mas, assim, essa também. Vai, a termina. Não, campanha, deixa eu falar, calma a aí. campanha Não, deixa eu só não responder. É é fila. Aqui tem que ter fila pra Eu falar. ia falar, pô. A Hoje eu... campanha não é esse desastre Cara, que o mas torcedor do isso é Flamengo simples pra faz responder o parecer, Ângelo. tá ligado? Isso é simples. O time do Flamengo ganha na base da individualidade, cara. Não ganha coletivamente. É um lampejo ou outro. Não, um isso jogo tá respondendo ou o outro. Guto, de domingo. De domingo. O Ângelo também. O Flamengo hoje não tem coletivo porque o Flamengo não tem um time. O Flamengo não tem um time porque o Sampaoli não tem um time. Mas agora, eu vou te falar. Não tem comissão Eu tô- técnica. Mas fica, eu tô fica entendendo parecendo que- que o Flamengo tá na zona de rebaixamento, É. pô. Caralho, Não, Ângelo. mas é- desse jeito. a expectativa Ângelo, é que você todo cria em cima clube, do time. não é expectativa. Todo clube, É, pô, quando o inicia elenco o do ano, Flamengo- ele tem um projeto. Exatamente. Esse projeto Planejamento tem lá é o expectativa planejamento, que você bota. as colocações que você tem que ficar por conta do seu investimento. Pô, o então, mas Flamengo aí... hoje faz um péssimo Campeonato Brasileiro. Um péssimo Campeonato Não, Brasileiro. péssimo O Flamengo tem risco de, Péssimo na não, próxima péssimo rodada, não, péssimo sair não. da zona da Libertadores. Péssimo não. Não saiu porque o Fluminense perdeu pro Vasco. Não. O Vasco, Olha O Vasco só. ganhou do Fluminense. goleou o Fluminense. Não saiu por causa disso. É isso que você precisa Respeita entender. meu time, porra. Não, então, mas olha só. Eu acho que Porra. assim, nenhuma diretoria no mundo, isso é nenhuma diretoria no mundo, começa o ano com planejamento, vamos ser campeões. Isso não existe. Ângelo, Isso não existe. qual é a posição do Flamengo hoje no Pode Campeonato ser. Brasileiro? Não, sempre coloca final, pelo Sempre menos. coloca uma final e vaga no campeonato intercontinental. O- Essa é a regra. E o Flamengo está em uma final. Intercontinental tem que ser campeão, pô. Como Não, assim? é- Não, é a até o Libertadores. Campeonato Aí é Intercontinental. continental. Não, pô. perdão. Aí é No continental. campeonato Ah, é verdade. continental. Porra. Ângelo, No campeonato continental. Ângelo, eu vou te Ou falar os últimos pode ser, planejamentos. pode ser o Real Vou te falar Madrid. os últimos planejamentos do Flamengo, tá? Os últimos. Eu não tenho certeza desse ano, mas do ano passado Não, foi. no Real Madrid tem a obrigação de ganhar alguma coisa. Lá Do ano deve passado jogar. foi. O do ano passado Será? foi. O do ano Sim, passado sim, foi. Não é crise. Vou falar. O do ano passado foi. Era semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Libertadores. E segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Ou G4. Era o planejamento do Flamengo do ano passado. Aí o Flamengo foi pra final da Copa do Brasil. Pra final da Libertadores. E ficou Segundo. em segundo. Conseguiu bater. O Flamengo conseguiu bater antes mesmo do final do Brasileiro, porque não tinha mais como cair do G4. Tá? E as outras duas finais já tinha passado, já tinham chegado na semifinal, né? Porque depois que a Libertadores dá aquele boom, quando chega na semifinal ali, tipo, fica um mês, tá ligado? E aí, então, no meio do ano passado, o Flamengo já tinha batido a sua meta, e tudo que viria depois era lucro,
além das metas de vendas. Inclusive, esse ano o Flamengo bateu as metas de vendas que, financeiramente falando, o Flamengo não precisa nem bater as metas em campo, tá? Porque as metas valem muito por conta da grana. Agora, a meta do Flamengo desse ano, com certeza, não era cair nas oitavas da Libertadores. Era chegar provavelmente na semifinal da Copa do Brasil. Chegou. E brigar pelo título do Brasileirão, cara. O Flamengo não faz um bom brasileiro. O Flamengo, com o elenco que tem, caríssimo, não pode ficar dependendo de derrotas pra poder continuar no G4, tá? Não pode. O Flamengo não faz não jogou bem a Libertadores. Não é que o Flamengo caiu nas oitavas porque foi uma tragédia. O Flamengo não jogou bem a Libertadores. O Flamengo pegou um grupo fraquíssimo e passou na última rodada em segundo lugar, pô. Em segundo lugar. Quase não passou, entendeu? E aí, contra o Olímpia, não jogou nada os 2 jogos. Nada. Eu vou colocar na tela um negócio aqui. E o brasileiro... Aí, ó, comeu teu cu. O que eu acabei de falar? Comeu teu cu. O que eu acabei de falar? Comeu teu cu. O que eu acabei de falar? Não, o Marcos falou certo. Falou final da Copa do Brasil. Não, você falou brigar por título do brasileiro, você falou. Sim, pô. Sim. Tem que brigar. Então, pô. não é um pífio brasileiro. Tá dentro do planejamento. Cara, o Flamengo Quarto faz lugar, um péssimo. cara. O Flamengo não joga bem. Cara, Mas quarto lugar. Nenhuma torcida, vamos ser realistas. Nenhuma torcida que tivesse o elenco que o Flamengo tem estaria feliz com o que o São Paulo apresenta. Ó, não, Beleza, mas ali, ó, tá ali, ó. beleza. Segundo. Não, pô, a questão é essa. A questão que a torcida tá criticando. Lê pra mim o planejamento, é o Ângelo. trabalho Vai, do lê pra mim. Sampaoli, Lê porra. pra mim o planejamento do Flamengo. Segundo lugar no Brasileirão. Não está longe. Não está longe. Não está longe. Tá Lê pra mim, continua lendo pra mim. Tá 5 pontos do vice. Continua lendo pra mim. Chegar às semifinais da Copa do Brasil, conseguiu. Ah. E não conseguiu chegar às semi da Libertadores. Então você Mas, tem tipo três, assim, você tem 3 metas. Não é uma. Não Você é, só bateu uma. por enquanto. O Pode teu número é bater positivo ou Uma ainda negativo? tá em aberto. Uma ainda tá em aberto. Ângelo, o futebol do Flamengo não está jogando bem. Ponto. Tá, Ponto. mas isso... Por que a gente tá discutindo esse tempo todo? Porque a permanência do São Paulo ou não. Não é porque a eu falei pra você, A gente não tá discutindo resume a aqui, demissão dele, não resume a demissão dele na A gente aspas. tá discutindo aqui se seria correto ou não demiti-lo hoje Sim. entre uma primeira final de Copa do Brasil e uma segunda final. Sim, e eu tendo estou perdido te um jogo, dizendo... primeira partida por E eu 1 a 0. estava te listando o porquê. E eu estava Que é te listando correto porque... você demitir ele hoje? Sim, porque ele hoje no cargo e o cargo vago é a mesma coisa, porque ele é um nada no Flamengo. Você tá Mas falando beleza, como Ele é torcedor, um nada cara. do Flamengo. Não é como torcedor, Guto. Os Claro números que dele não existe no Flamengo... nenhum Guto, Calma aí. O os que eu vou te números falar- do Sampaoli hoje são pífios. Beleza, mas nenhum cara. diretor vai demitir. Não vai, Exatamente. não vai. Por isso, Mas se a você discussão fosse aqui diretor, você agora... não ia. Eu vou ter que botar uma campainha aí pra A discussão aqui segurar agora vocês. Calma. não é se o diretor vai demitir ou não. A discussão que o Guto perguntou é se é correto demitir ou não. É correto, cara. Porque ele faz um campeonato brasileiro de merda, pífio, é fraco, o time não joga, o time não tem... Essa pergunta só dá pra ser respondida se a gente pudesse simular um efeito borboleta. Tipo, vamos demitir o Sampaoli. Será que o Flamengo jogaria um pouco melhor ou não? Porque, cara, tem um segundo jogo pra ser decidido. Será que demitindo tu o tá Sampaoli... focado, você está focado no segundo jogo da Copa do Brasil. Cara, mas que isso Mas é é importante pra possível, agora, mas é cara. possível o Flamengo ganhar ainda esse Guto, jogo, cara. o Flamengo... Você tá colocando como se o Flamengo já tivesse perdido a Copa do Brasil, Guto, cara. eu estou te dizendo que é mais fácil o Flamengo virar o jogo sem o Sampaoli do que com o Sampaoli hoje. Ponto. Por quê? Porque não tem clima. Eu já falei isso 10 vezes aqui. Não tem clima. Irmão, sei lá, bota o Felipe Luiz pra assumir. Cláudio Assim como foi lá em 81, quando faleceu o treinador do Flamengo, e aí um jogador, que se eu não me engano, acho que foi, eu não lembro o nome dele, acho que foi o Carlinhos, enfim. Zico. Um jogador que assumiu. Tu sabia disso? Não. Em 81, às vésperas das finais da Libertadores, o treinador do Flamengo faleceu. Caraca, e quem assumiu isso. foi um jogador, pô. Isso não é muito debatido. Eu não sabia dessa É história. pouco Também, falado. Com o escândalo do Wright. É pouco falado. Eita! Enfim, Então- vamos continuar. então, Próximo assunto. Então é o seguinte. Eu concordo com o Normando, então. São Paulo tem um plano. Um plano, Fica isso. Sampaoli. Fica Sampaoli. Fica Sampaoli. Fica Sampaoli. Não, tô falando isso aí pro que o Fábio escreveu. Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Fica Sampaoli, uma injustiça, Fica deixa o Lodinho, homem Aí, tá vendo? trabalhar. Aí, atrás. esse final
quebra toda a credibilidade que tu tava tentando falar. Ah, mas aqui... claro que não, Marco, cara. Claro que quebra, sabe por quê? Claro que não. Porque ele tava puxando uma discussão. Não, ele Marcos, quer isso minha aqui é opinião, zoeira, pelo amor porque de Deus, o São cara. Paulo tem que Isso aqui é ficar ou não. Você falou. Aí ele aí ficou não dá, resumindo, aí ele não ficou dá. resumindo. O Ângelo Ao abaixa o segundo meu jogo, microfone quando o Marcos grita. Ele Aí ficou não dá. resumindo ao Abaixo segundo de todo mundo jogo, igual. e eu tô tentando explicar o porquê, e ele tá resumindo ao segundo jogo e falando que eu tô falando com um pensamento de torcedor. E aí no final ele Não, termina eu acho assim. que é enviesado Ponto. seu pensamento, sim. Não é, cara, tu pode E aí a pegar gente vai qualquer ficar veículo 3 horas aí. no programa, vocês dois discutindo, cada um pensamento do outro, e a gente não vai Se pro você não próximo quer assunto. trazer- Ó, o Se Fábio- não quer trazer a opinião de torcedor, não bota essa Ó, o postura Fábio- de torcedor no final. Fábio Fábio Moreira Moreira. veio com uma informação aí de historiador, hein? Não foi bem assim, Marcos, mas o técnico de 81 foi o Carpegiani. Marcos criando fake news em pra, cima. por cima. Exatamente. Muito bem, Ângelo Mas Ribeiro. não faleceu o treinador? Pode falar, porra. Pesquisa aí, Ângelo, também. Vamos ao próximo assunto? Qual é o O próximo Carpegiani assunto? era jogador, pô. É, O Carpegiani Falar era do Vasco, eu vou jogador. ficar maluco aqui. Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Cara, depois de toda a polêmica de São Januário fechado, Vai voltar, né? acabou que reabriu, mas não há tempo pro jogo entre Vasco e Fluminense. Cara, Jogaço. Aí, ó, eu pesquisei, foi 4. 81 sim, porra. Mas não foi às vésperas da final da Libertadores. Foi sim. Você tá doido. Já foi pro próximo assunto, Foi vambora. sim, cara. Ele já lançou a fake news e agora já era. O Coutinho, que trabalhava, faleceu, o Carpegiani pegou, pô. Pegou o cargo. Mas não foi nas vésperas da final da Eu Libertadores. tô tentando chegar aqui lá embaixo. Na época... Vamos lá, Igor. Vasco e Fluminense. Jogaço. Jogaço, jogo bom. O Vasco agora é uma equipe que compete. E isso dá um pouco de esperança pros torcedores do Vasco de repente sair da zona de rebaixamento. Assim, é muito difícil. É muito não difícil. sei não. Calma aí. Desculpa. É muito, muito difícil. Não vai achando que todo jogo o Vasco vai ganhar, vai jogar dessa forma. Cada jogo agora é uma final. É uma final e eu acho que o novo técnico, a nova comissão, tá conseguindo transmitir isso bem pros jogadores, que agora estão competindo. Tu vê durante os jogos a diferença. Tem um esquema, tem um planejamento. O time não tá bem, ele vai lá e mexe. Então, muitas vezes o time melhora também. E Ramon Dias. Ramon Dias. Cara, Ele se o não- Ramon Dias tivesse treinado o Botafogo, né? Porque ele veio pro Botafogo, Teve um problema de teve saúde. um problema de saúde. Quem jogou Veio- ali 3 jogos foi o o filho Emiliano. dele. Aham. E aí fica no torcedor do Botafogo, pô, será que se o Ramon Dias tivesse continuado? Porque foi um desastre a diretoria ter mandado embora sem nem treinar. Talvez o Botafogo tivesse se mantido na primeira divisão, né, em 2020. E ele inovou, de certa forma, na escalação desse domingo. E deu certo, ele povoou um pouco mais o meio campo. Botou o Rossi, que não vinha sendo titular. O assunto do Vasco, o Marcos fica quietinho, não fala nada. né? Eu tô prestando atenção no que ele ia falar pra eu poder emitir minha opinião. O Vasco conseguiu sair na frente 2 vezes. O Fluminense conseguiu empatar. O jogo ficou 2-2, porque, assim, o time do Fluminense ainda é melhor, tecnicamente, tem melhores jogadores. Tá Então, mais entrosado também, né? tá mais entrosado, mais tempo, tem um trabalho de mais tempo, né? Então conseguiu empatar essas 2 vezes. Aí, querendo ou não, por uma falha técnica também do time, até no momento que o Fluminense estava melhor no jogo, o Vasco conseguiu fazer mais uma vez, mais um gol. E no último gol, com a participação talvez a melhor contratação do Vasco foi o Verratti, o Vasco conseguiu ampliar esse jogo, né? Agora, a falha do André ou do Guga? Pra você? mim, mais a falha dos dois, mas pra mim mais do Guga, que não tinha que ter ido ali atrapalhar o André, né? O André deu uma recuada, eu não sei se a bola ia chegar realmente no Fábio, porque foi um pequeno desvio, digamos assim. Aí eu queria saber também da torcida, por exemplo, eu sigo não, apareceu pra mim aqui um vascaíno hater de Gabriel Peck. Ele entrou, fez 2 gols, e o sentimento da torcida do Vasco em relação ao Gabriel Peck? O Peck vive muita relação de amor e ódio. Já viveu muito mais pro lado do ódio. Hoje em dia acho que tá um pouco mais pro lado do amor. Eu, desde o início, achei que o Peck tinha que ser titular. Desde o início. Aí o que acontece? Ele entrou, fez umas 2, 3 jogadas ruins. Eu falei, não era nem pra ter entrado. Horrível. Eu comecei a criticar. Assim como vários que estavam do meu Sim. lado. Vários. Aí no final o moleque faz 2 gols, pô. E aí? E aí eu falei, desde o início eu tava certo. E é isso.
É Perfeito. Peck de um lado e Rossi do outro, Verratti lá, ó. Só de cabeça, irmão. Só de cabeça. O Rossi fez duas assistências. Né? Pô. Pro gol do Praxedes e depois cobrando escanteio pro gol do Verratti. E aí, o Vasco se livra ou não, Marcos? Cara, eu falei isso naquela vez que eu fui lá naquele programa lá da Band, que com a contratação do Ramon Dias, o Vasco ia melhorar o futebol. Já tinha apresentado um melhor futebol naquele jogo contra o Grêmio. E que se continuasse a elevar, o Vasco tinha grande chance de escapar. Como apresentou agora um bom futebol de novo contra o Fluminense. O Ramon Dias tem 3 vitórias em 8 jogos, se eu não me engano. E assim, cara, acho que tem como se livrar, sim. Porque tem um jogo atrasado ainda. Tem um jogo contra o atrasado. América Mineiro, né, que tá lá América é um embaixo. jogo de 6 direto. Não, a América tá a 3 pontos do Vasco, eu acho. Ó, de Exatamente. confronto direto. Lá embaixo que eu digo assim, tá brigando pra As não cair novas também. contratações encaixaram, que foi o Paulinho, o Verratti. Praxedes, Verratti e o Medel. Isso aí, entendeu? Então, assim, São 4 O titulares. Medel não jogou ontem, jogou? Não, tava suspenso. o time do Vasco tá mais maduro, porque tá diferente do time que iniciou o Brasileiro, que era um time que jogava muito com uma galera da base. Não, Entendeu? E eu acho Então, que o fundamental é o psicológico, cara. Você vê um time do Santos jogando, por exemplo, cara, o psicológico abaladaço. O Santos hoje tá na frente do Vasco, né? Uma posição acima do Vasco. E eu acho que o Santos, pra mim, já caiu. É óbvio que não existe isso, tem muito campeonato pela frente, o problema é que o Vasco o não sei psicológico do Santos tá completamente diferente do psicológico do Vasco. Tá, não, o Vasco tá vindo numa crescente e o Santos tá vindo numa decrescente que não termina nunca, que é o que parece. Mas eu acho que a briga do Vasco não vai ser diretamente com o Santos. É ali com Bahia, com Goiás, entendeu? Que estão uns 5 pontos à frente do Vasco. Mas se o Vasco ganhar esse jogo atrasado, o Vasco já vai a 23. E aí fica 25, 23. Sinceramente, assim, diferentemente daquele ano lá que a gente ficou zoando o Vasco, não cai e tal, eu acho que o Vasco não vai cair, tá? Assim, de coração mesmo, de coração. Eu acho que não vai cair porque tá demonstrando mesmo um futebol. Naquele ano, pô, eu acho que o Vasco até jogava mais ou menos, mas perdia. Nesse ano, pelo menos eu acho que as chances são melhores esse ano. É. Apesar do primeiro turno ter sido até pior do que o daquele ano, as chances desse ano são melhores do que daquele ano, eu acho. É isso. mas o clima é diferente. Sim, pô. Muito porque... Eu acho que ele deu uma confiança Pô, não, tira isso daí, cara. Porra, tira. Aí, tá estragando o programa, cara. O tapetinho faz diferença? Cara, pra quê? A gente tinha falado do Botafogo ainda, cara. Calma, relaxa. Aqui do Botafogo, isso aí é a condição do gramado do Maracanã, que tava muito ruim. Olha lá, ficou bolado, mano. Vai cruzar os braços e não vai mais participar do programa? Que o Ramon Dias deu uma outra confiança pra esse elenco. Sim. Entendeu? A troca de comissão, troca de clima. Mas é de um jogo entre um jogo e outro. Vai voltar pro Flamengo. A diretoria do Vasco demorou até demais pra demitir o Pra Barbieri. caralho, a mesma coisa acontece hoje com o Flamengo. Então, mas deveria ter demitido de repente na semifinal. Antes Sabe da qual era a desculpa? Quando caiu na Libertadores, tinha Não, que ter tem a demitido. Libertadores ainda. Caiu na Libertadores, tinha que ter demitido ali. É isso que eu acabei de falar, pô. Irmão, Aí eu posso tem um concordar segundo com jogo, você. falar. Tem um segundo jogo ali, é tragédia anunciada, irmão. Ponto. Beleza, Acaba vamos aqui de falar. Para Vamos, de falar. Caiu já na estamos Libertadores, há demitir, uma hora ia ter falando tempo pra de trabalhar. Flamengo e São Paulo, Vasco e E Botafogo, tu não Fluminense. quer falar, O Botafogo A perdeu. gordurinha. E a Botafogo gordurinha? perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Aí... Foi um jogo bem ruim, não foi? Exatamente. Não, eu vou falar do tapetinho agora, porque, por exemplo... Que tapetinho, cara. Que tapetinho. Você viu o Você jogo acha- ontem, cara? você viu acha que a o jogo- qualidade? O jogo foi resumido. Não foi resumido, mas ajuda porra. muito o espetáculo. Não, mano. eu nem tô falando, O que do foi jogo diferença do... foi o Ramon Dias, não é tapetinho. Porra, Não, tapetinho tô é um falando da caralho, qualidade pô. do jogo. Muda o jogo, pô. Muda, Um pô. gramado de qualidade. Não muda, Marcos. Não, Não foi muda. clássico, pô. Pau a Não. pau. Entendeu? O Fluminense e Vasco vem fazendo os Fluminense e clássicos pau a Vasco na pau. Arena MRV ontem. Tu acha que ia ser a mesma coisa? Mesma merda, pô. Ia A ser. raça do caralho. Eu vou pra embora, jogar. eu vou embora. Acabou. Claro que eu vou ia, embora. cara. Fecha a live aí. Quantos jogos Você o acha que ia Vasco ser a mesma faz? coisa, a mesma Quantos qualidade jogos, do jogo? Quantos jogos o Vasco amor e de Fluminense fazem? Quantos jogos eles fazem no tapete gramado pra isso elevar o nível do futebol deles em um jogo? Cara, na transmissão falavam isso. Não teve nenhuma... Claro que vão falar sempre, né, Por que na transmissão falou, cara, pô, o gramado ajudou muito a qualidade do jogo. E aí o Marcos aqui, ó. Por que ele não cara, consegue? Todo gramado, Olha lá. todo gramado realmente muda a qualidade do jogo. Mas você dizer que foi fez um a jogão, diferença. fez a diferença. Por causa do Ai, meu gramado. Deus do céu. Aí ele vai falar, perdemos pro Atlético porque estava com aquele pasto.
Não! Pô, mas não deveria nem Jogou ter tido nada jogo. contra o Atlético, nada! Porque não deveria nem ter tido o jogo ontem, aquela vergonha lá, pelo Moleque, amor de jogou Deus, cara. O Botafogo Pelo amor de Deus, não jogou uma vergonha absolutamente. Não Uma jogou vergonha. bem. O Botafogo tá acostumado a jogar bem no gramado decente. Aquilo não deveria nem ter tido jogo ontem Empata naquela, com Defensa e aquele Justiça lixo aqui. lá, O aquele gramado Botafogo de não tá merda. tendo uma decrescente, Empata Sim, com Defensa e E não tá Justiça jogando aqui. em casa? Tá. Jogou bem contra o Flamengo, não jogou? Perdeu. Quanto foi o jogo? Beleza, perdeu, mas O Flamengo Eu- jogou melhor. você falou que o Botafogo não jogou nada. Porque ele está acostumado a jogar num gramado decente. Aquilo lá é um lixo. Quem é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro? Botafogo. Ele joga no gramado decente todo jogo, fora. Não. Então, caralho, não é a porra do gramado. Isso. Deixa de ser maluco. Deixa de Ele ser tá O maluco. gritando Ângelo até também. desligou o meu microfone. O Botafogo empata com Defensa e Justiça, jogando mal dentro de casa. O Botafogo perde pro Flamengo, jogando mal. Normando Peraz. Ontem deveria ter sido WO. Mineirão contundiu o Chiquinho. Perfeito. O Botafogo perde pro Defensa e Justiça. O Botafogo perde pro Flamengo. Perde lá, empata com Defensa e Justiça, Joga jogando bem. mal. Perde pro Defensa e Justiça, empata em casa com Defensa, jogando muito mal. Isso. Muito mal. O time Aí- reserva. É eliminado lá. Vírgula. Time reserva. É eliminado Entre lá. parênteses. Jogando mal também. Entre parênteses. Perde pro Flamengo em casa. Jogando bem. Agora perde pro Atlético, jogando nada. Gramado merda. Então Pasto. o Não deveria nem ter Botafogo tido jogo. hoje, no Campeonato Não deveria Brasileiro, ter, cara. o que já Não deveria, está... pelo amor de Deus. Não deveria O ter jogo tido que já está... A CBF é uma vergonha. O Emerson Sheik tinha razão. Olhou pra câmera e falou: CBF, você é uma vergonha. Ter tido jogo ontem. Cara, aquilo é São um 20 absurdo. clubes no Campeonato Aquilo Brasileiro. É um absurdo. São 20 clubes no Campeonato Brasileiro. Fechou. Só 3 fechou- clubes têm grama 100% sintética. Não tô falando de grama sintética. Se fosse São o gramado do 20 Maracanã hoje, clubes. o gramado do Maracanã hoje tava bom. São 20 clubes no Campeonato Brasileiro. Só Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense têm esse gramado especial de sintético. Que não são os mesmos. Não, independente. Não são os O mesmos. Botafogo hoje no Tecnologia Campeonato Brasileiro. O diferente. Botafogo hoje no Campeonato Brasileiro, que já está no seu segundo turno, não tem 10 rodadas, já está no seu segundo turno, é o melhor visitante do campeonato. O melhor visitante. É o time quem mais ganhou fora de casa e o time que mais ganhou dentro de casa. O Botafogo hoje faz um campeonato extraordinário, não é por causa do tapete. Não é por causa do tapete. O Botafogo falou faz um isso, campeonato Marcos? extraordinário. Quem falou Ninguém isso? tá O falando Botafogo, isso. Quem o fala- quem chegou Botafogo perto de falar hoje, isso? Quem o chegou perto de Botafogo falar hoje isso? faz bons jogos porque é um time que acreditou Quem, no sabe projeto. quem fala que tem que diferença? entrou- O Zico. Zico É fala um time que que- é uma vantagem que jogar é o time. no O gramado Botafogo hoje, sintético. o Pelo amor de Botafogo Deus. hoje é um time que é entrosado, é um time que joga pelo time, é um time que tem um bom coletivo e tem boas peças que fazem a diferença. Ponto. Tanto é que saiu o Luiz Castro, foi o Cláudio Caçapa e o nível não caiu. Tá caindo um pouco agora com o Bruno Lage, porque é um treinador que veio pra ficar, então ele vai mexer e vai colocar o estilo dele. O Caçapa não colocou o estilo dele, porque era um treinador que sabia que ia ficar ali 2, 3 jogos e ia embora. Então é o seguinte, galera, o Botafogo hoje não faz essa diferença toda. O Fluminense Vasco não faz essa diferença toda por causa do campo. Foi um jogo pegado. Então- foi um jogo então, absurdo. Porque Foi merda. clássico Todo mundo é que clássico. afirmou isso falou merda. Clássico é Inclusive clássico. na transmissão. Clássico é clássico, irmão. Inclusive na transmissão Clássico é falaram clássico. merda. E os últimos jogos entre Vasco e Fluminense são sempre Falaram animados. merda na transmissão ontem? Ponto, cara. Falaram Ponto, cara. que o gramado ajudava no Ponto, espetáculo? Ponto. Essa é a minha, Falaram merda, essa é então? a minha opinião. Então falaram merda. Essa é a minha opinião. Falaram merda? Não, pô. Não? A gente vive uma democracia pra todo mundo ter opinião. A minha opinião é essa. Agora, Você acha então? Você não, discorda? agora, se a minha opinião transforma a opinião das outras pessoas em merda, você Então, eu tô tem te que rever o que perguntando, você porque vê. eu falei o aqui, que é você falou que opinião, não tem nada a ver. Então, Aí eu, eu falei acho assim, que não tem nada a ver. Mas eu não Ah. falei que é uma opinião de merda. Você tá afirmando, me perguntando se eu acho que a opinião dos Isso. outros é de merda. Eu Aí não você acho que é uma fala opinião não, de merda. Tudo bem, beleza. Eu não acho. Eu acho que ajuda muito e inclusive todo mundo fala e ó, por conta disso aqui, ó, eu acho que tem Cara, muita ele tá desde ontem. enviesar. Ele tá desde ontem falando em off. Não é por conta disso aqui, não. Tu tá desde ontem falando em off disso, cara. Desde ontem. Tipo assim, fazendo um demérito absurdo pro Ih, jogo. olha lá, Atlético Mineiro vai trocar o Fazendo- gramado da Arena MRV para sintético, caminho sem volta. fazendo. Claro, pô, lá tem show toda hora. Lá tem show. A Arena MRV foi feita pra ter show. Então, mas aí você defende E aí que aí você fudeu. defende que menos de E uma aí- semana depois de um show, Erradamente, porque os caras instalaram mal aquela merda. Tem show e aí foge a porra do gramado. Mas muda o gramado, Entendeu? O show
Se você instalar a parada errada... O jogo. Se você instalar... Não, o jogo é pela quantidade de jogos. Não, muda Que aí- a qualidade que aí- do jogo no o gramado ou não? Depende muito, cara. Ah, Depende muito, cara. depende Para. muito. Aí você vai falar pra mim que, não devia nem ter jogo. não, isso aí não é- Atrapalhou. Não, você falou que se ai, Vasco e Fluminense jogassem ai. ontem naquele pasto, ia ser a mesma coisa. Poderia Isso você ser falou. sim, cara. É Não, você falou que ia clássico. ser. Poderia ser. Os caras podem entrar com sangue nos olhos. Hoje, o Vasco está jogando em um nível em que está visando sair da zona de rebaixamento. O time está fechado, o time tem peças que encaixaram, o time tem um bom treinador, então o time vai se apresentar melhor em campo sim. E o Fluminense tem o treinador da seleção brasileira que volta dos jogos da seleção, volta com o time completo lá, quase completo, e é um time Não, você que, falou que não e tem é um time diferença, que Marcos. entra em campo Então, contra assim, o Vasco. então não adianta brigar O pra ter um Fluminense gramado entrou de em qualidade. Não O adianta Fluminense- brigar. O gramado pra de você. qualidade não precisa Pra ser um gramado você. sintético, ponto. Pra você Ponto. não precisa Ponto. brigar pra ter um gramado Ponto. de qualidade, Não, porque é a tem mesma que ter um coisa. gramado de qualidade Você falou que é a mesma sempre. coisa. Tem que ter um gramado de Não, qualidade. você falou aqui que é a mesma coisa. Não, eu falei que isso não faz total diferença no jogo. Óbvio que faz, Marco. Pelo amor de Deus. Não, cara. Não faz total diferença. Óbvio que pra um bom pera. futebol, O gramado Pelo tem que amor de tá, Deus, o gramado tem que tá- total diferença. 2 gols do gente. Vasco fora de cabeça. Nossa, o gramado que levantou a bola. E aí? Pô, mas se fosse O terceiro gol do Vasco foi falha. falha técnica, não E não o gramado aconteceria no outro- no o outro. gramado no E não aconteceria. de a falha repente, não ó, aconteceria no se- outro. E se tivesse um gramado lixo lá? Será que ele ia ter perfeitamente ali o posicionamento Quanto do foi o jogo, chute Botafogo dele, e do Atlético? cruzamento? 1-0. Me fala o gol do Atlético, como é que foi? Eu só lembro que o Paulinho. Só lembro que foi o Paulinho, não lembro como é que foi direito. Tem uma bola enfiada pro Paulinho, o Paulinho bate por baixo O do... Gatito. Teve monte artilheiro? Não. Teve buraco? Não. Teve desvio de bola? Teve buraco. Não, peraí. Buraco Só na teve tua buraco. bunda, Só porra. teve Calma aí. buraco. Que O isso, gol, cara? a bola passa no buraco e passa embaixo do Não, não Catito. tô falando do gol. Olha só. Eu porque- estou falando do gol. Eu perguntei, eu Beleza. narrei o gol Não, a e gente tá falando perguntei. de se muda ou não. Eu narrei o Olha gol só, aqui olha agora. só. Eu narrei o gol aqui agora e perguntei. Teve monte artilheiro na hora do gol? Teve. É porque vocês... Teve vocês- buraco na hora do gol? Teve. Rapidinho. Não teve antes. Teve. Vocês estão, Então, vocês porra. estão Teve. reduzindo. Vocês estão reduzindo. Não, vocês não. O Marcos Vocês está reduzindo. Vocês Marcos tá reduziram, reduzindo. vocês reduziram o o jogo. jogo ao tapete. O jogo Não, é o eu falei tapete que muda. muda. Eu falei Quando que você teve- coloca fez no total GC, diferente. não adianta fechar o microfone. Não, ele tá Quando diminuindo, eu só tô você diminuindo. Quando você coloca no GC que o tapetinho fez a diferença, é porque você está afirmando que Vasco e Fluminense fizeram um puta jogo por causa do grama sintética. Não, ele tá pensando E se teve não diferença. Foi. Ele tá Mas perguntando não foi. se teve Pergunta. diferença. Por que, que Não ele tá foi. perguntando? E eu respondi. pô. Porque, porra, um E gramado você- de não, qualidade olha faz só, total peraí. Não, porque diferença. ele tá perguntando. Eu, porque aí ele eu quer- respondendo a ele quer pergunta. dizer- é clubista. Perguntando Ele tirou o um GC, pouco do jogo. perguntando o dizer- GC. Não, ele quer dizer Respondendo. que fez total diferença. Não, tá ele perguntando, tirou é uma o pergunta jogo. Faz retórica que ele diferença, tá fazendo sim. ali. Ele tirou, Faz diferença. ele tirou Que pergunta total o retórica? foco. Claro que é, Ele pô. tirou total o foco do jogo, Então da faz. vitória do Vasco. Não, porque ele já tem uma Ah, pelo resposta. amor Ele de não Deus. quer saber a nossa opinião. Não, ó. O primeiro gol do Vasco foi uma falha do Marcelo, que toma lá o drible lá, feião do Rossi. Entendeu? Não falha, não. Porra, não, Aquilo pelo não amor de foi Deus. falha. Pô. Não foi falha. Pelo amor de Deus. Não Vou ter que mete tocar essa. esse som aqui pra poder chamar a atenção de vocês. É, que vocês estiverem ó, berrando. Não mete essa de, ele tá falando pra você que tá nos assistindo. Eu só Você, discordei de duas você que coisas. ainda tá aqui escutando essa gritaria. O Guto, ontem a gente teve um churrasco na casa do Guto, Eu fiz o churrasco. que o Vigor fez churrasco. E o Guto está falando disso desde ontem em off. Sim. Ah, porque o tapetinho. Ah, Promoção porque o sem tapetinho. Ah, porque só teve aquele jogão por causa do tapetinho. Não, Não, foi. eu não falei isso, não. Ó, Não vem foi. mentir, não. Não foi. Eu não falei Foi isso. Foi Ó, um bom postei jogo. no Twitter, inclusive. Clássico. Galera, Postei clássico. no Twitter, inclusive. Foi, Ó, foi um bom jogo de assistir. lerei. Gramado bom é isso aí. Jogaço. Pô, você quer dizer... Você tá querendo dizer isso, Porra! cara? Gramado Cara, bom é isso aí. Possibilita Deus, cara. a exibição Não, não, de um não. futebol Duas coisas que eu de discordo. qualidade. Um gramado faz muita diferença. Um Faz, gramado bom. não faz? Beleza, mas o jogo Então não só é foi isso. bom por Ponto, isso. ponto. Não, calma, É isso. não, Não, calma, não, não. Você que tá querendo me silenciar. Não, não. Você quer me silenciar? O gramado Não, bom, olha só, gramado peraí. bom Não, faz você- diferença deixa eu ou não? terminar de falar, você não me Gramado interrompe, bom não. faz diferença? Deixa eu terminar de falar, Você não já me interrompe, respondeu. Claro, qualquer pessoa que tem de futebol vai falar isso. Então pronto, Qualquer ele tá pessoa. falando que não faz diferença. Ele falou que se Não, fosse não. Flamengo O que- e o que a Fluminense gente tá falando- na Arena ia ser a mesma Caralho, coisa. maluco.
o que a gente tá Para falando. de gritar, para de gritar. Ué, fala com o Guto, pô. A acho gente que tá a gente falando tem que opinião. Cara, cancelar o Normando- Não, calma aí. A gente tá falando Fala, opinião. fala, o Guto fala. começa a gritar em cima, pô. Não, tem que ser, Abaixa tem o que ser a favor microfone do, dele. tem que ser a favor da opinião dele. Porque se tu Porra. falar que é contra, ele vai... Eu tô aqui meia hora tentando Olha só, falar. rapidinho, eu Não, nem calma aí, terminei deixa eu de terminar falar. de falar. Não, Deixa eu não terminar de- terminei de falar. Não, O eu problema é não teu, terminei. deixa o Igor, vai. Eu não terminei, porra. Ah. O gramado faz diferença no futebol. Todo mundo aqui sabe que sim. Ninguém é idiota, ninguém é burro. O jogo... Falou que não. Deixa eu não vai. O jogo de ontem foi um jogão... Seria um jogão em qualquer lugar, mano. Podia ser ali no campo do seu Zé, no Everest. O quê? O jogo. Qual? Podia- Vasco e Fluminense, porra. Ia ser a mesma Ia coisa? ser jogão do mesmo jeito. Ia ser Tá bom. jogão. Então Agora não você tem nem falar discussão. que aquele Não tem o nem condição de ter discussão. Botafogo e Não tem Atlético discu- não não tem era condição. pra ter tido o jogo. Não tem Por condição. que não, mano? Não tem. Já vimos Pô, um tu monte tá de falando coisa. que. Primeiro tu fala que faz diferença no bom, Caralho, na tu boa exibição. Tá fingindo que não tá entendendo o que eu tô falando. Ele Tu tá falando fingindo. que tu tá concordando com ele Não, que ia cara, ser ele meio- acabou... Eu vou repetir as ia palavras ser a dele. mesma coisa. Ele falou que poderia ser ali no Everest, que poderia ser um jogão, porque os caras entraram com vontade, os times jogaram bem. Ó, os Normando times ficaram Perazzo, bem, cara. Normando Perazzo, cria enquete, Ângelo, Claro, pra pô, ver se cria faz enquete, diferença. só tem botafoguense no chat, vai, cria enquete. Não é, porra. Porra, caralho, a pergunta do Ó, Normando. José Fernandes, olha a não é pergunta botafoguense. idiota do Normando. José Fernandes, não O é gol- botafoguense. Isso, cara. Não, A peraí. pergunta Peraí. idiota do Normando. Não, peraí. Eu Tomaram tive... o gramado do Maracanã, então. Se não faz Eu diferença. tive que Porra, mutar. Você tá falando que não Eu faz tive diferença. que mutar porque eu não admito alguém xingar a nossa audiência É, aqui. perfeito, Você vai perfeito. ficar 1 minuto de castigo. Você não, Não, vai não, poder não, dar perfeito. sua opinião durante 1 minuto. Ele xingou a pergunta, não foi a pergunta pessoa. idiota. Não, ele falou, aqui não, só vai ter Essa botafoguense aqui no chat. Eu Mas xinguei não. por falar de botafoguense, você xingar? É. Olha o argumento Tu do não Guto. pode nem falar, Não, porque não, porque tu tá ele mutado. falou que a pergunta do Normando foi idiota. E foi, porra. Olha lá, ó. Caralho, Não, e foi. calma. Não. E foi. Não, porra. E foi o gramado É uma do pergunta Maracanã. sensível. Vocês admitem recebeu isso? 30 jogos a mais do que foi. Ó, aí, ó, gritando aí, ó a velha surda. Velha surda não, Calma, velho. diminui, ó. Aumentei o teu microfone. Posso Cara, falar? na boa, Posso rapidinho, falar? rapidinho. Eu posso falar agora? Cara, não Normando, eu vou responder a sua tem, não pergunta. tem condição nenhuma. Eu da vou gente, ó. responder. Ó, aí, ó. Mandou a o sua donate pergunta. ainda, ó. Eu vou Caiu responder. Eu vou responder a sua pergunta, Normando. Eu vou responder a sua pergunta. Cara, não tem condição gramado da gente do falar sobre Maracanã futebol foi aqui. trocado. Não tem condição. Por quê? Não tem, O cara. Maracanã recebeu, não sei, um número muito maior de jogos do que quando foi projetado no início do ano. Entendeu? Então, o ano nem terminou. A gente está no mês, o quê? Mês o quê? 9, 10? 9. A gente está no mês 9. O gramado foi colocado para 12 meses e recebeu um número já maior de jogos. O Por quê? tapetinho faz diferença? Porque, Ah, olha só, interrogação. Porque, olha só, jogaram lá, Flamengo e Fluminense jogaram Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Isso soma um número maior de jogos do que Perfeito, previsto. Normando, perfeito. Entendeu? Por Caralho, que deixa que, eu falar, por tá que bom. que reformou então? Por que que reformou então? Pode cortar. Se não faz diferença. Muito bem. Ó, caiu no tapetinho, é show de futebol. O Normando Perazzo mandou R$2 aí pra gente. Muito obrigado, Normando. Aí, ó o cara aí, ó. Ele não consegue. Vou mijar. Ih, caramba. Não, pera aí, cara. Calma, cara. Ih, vai embora, quê? galera. Vai embora. Gramado não diz nada. O que faz ter um bom futebol é os dois times quererem jogar. O José Fernandes mandou aqui pra gente. Ué, tu não falou que Perfeito. só tem botafoguense O que eu acho comentando, assim, que não a- pode perguntar? O José Fernandes nem é botafoguense aí, ó. A opinião A dele. análise que vocês fizeram aí do jogo do... Vai embora, ó. Eu vou botar Ó, tá- aqui. Vai embora, ó. A análise que vocês fizeram... Ih, olha lá. A tá análise que bolado. vocês fizeram aí do gramado, né, do jogo, foi todo em volta dos gols, pô. Tanto do Atlético Mineiro quanto do jogo do Vasco Fluminense. Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco Fluminense. O jogo, ele não se resume a isso. Pô, você vai lançar uma bola, você vai dar um passe que você acha que a bola vai chegar e a bola para no meio do caminho. Isso faz diferença. Beleza, cara, mas não é isso que a gente tava falando, cara. Claro que era. Claro Sim, não, só que aí cara. vocês... O time do Vasco e o time do Fluminense tá jogando bem em qualquer gramado. Qualquer gramado. Eles estão jogando bem já tem muito tempo. É isso que a gente tava falando. Óbvio que o gramado bom ajuda. Óbvio que o gramado do Botafogo é bom. Ninguém discutiu isso aqui em nenhum momento. É isso que a gente tá falando. Óbvio que sim. Caralho, claro que não, cara. A gente tá falando, ia ser um jogão em qualquer lugar. Porque os times estavam jogando bola. Eu não acho O que time- seria um jogão em o qualquer time lugar, do- não. o time do Numa Atlético- arena MRV, eu acho que não ia ser O jogão, time do não. Atlético não tá jogando bem há muito Não, tempo. ô, Igor, você sinceramente acha que seria um jogão da mesma forma? Acho. Se você responde que sim, você tá dizendo que não faz diferença um gramado. Claro que faz. Pô, mas um jogão não precisa ter um bom gramado pra ter um jogão?
Eu Não acho que assim, não necessariamente. tem como. Eu acho que assim, não tem como saber. É, Tá exato, ligado? tá querendo criar Essa uma é a previsão. É questão. só o Não tem efeito como borboleta. Não tem como saber. O Atlético, o Filipão, Tomou- Aí, ó. O Filipão tem alto apenas- pra cacete, teve tá alto pra apenas cacete aí. a 4ª vitória dele à frente do Atlético. E, porra, foram quantos jogos na MRV Arena? Esse é o segundo Então, aí, pô. caralho, não é por causa da porra do gramado, porque ele estava jogando lá no gramado bom lá do Campo do América e também não tava Não, ele vencendo, tava pô. jogando no Calma aí, pô. Calma aí, Mineirão e tava um Tanto lixo faz também. também, O Mineirão, pasto, E está ele um jogou pasto também também. lá, porra, caralho, Não, presta atenção. Um pasto também que isso prejudica demais. Inclusive, pode ter contribuído aí, eu já não sei, já não posso afirmar. Pode ter contribuído lesão. já exatamente lesão. na lesão de Chiquinho Soares. Assim Enfim. como tem estudos que apontam que o gramado Não, é sintético ajuda na lesão de jogadores. Tem estudo dizendo que é menos provável de ter no sintético. A NFL, Bota aí, a bota NFL aí, ó. lá Cara, nos Estados tem- Unidos. Passou estudos passou no que Esporte Espetacular dizendo que sintético diminui a chance de lesão. E tem outros que dizem que aumenta. Exatamente, então falar de estudo não quer dizer você nada, que, pô. você que veio levantar Você aí do que Tiquinho. acabou de falar, Você pô. que levantar do Tiquinho. Eu não vou a falar lesão mais do nada. Tiquinho pode ter Eu não sido vou falar pelo mais gramado. Sim, isso eu falei. Pode ter tido a ver com Ou então, levantar o o que péssimo você não vai gramado saber. do Mineirão. Enfim, eu acho que não dá certo a gente conversar sobre futebol aqui, porque a gente fica aqui, 1 hora já de programa e a gente só falou de futebol.